Alguns dos maiores historiadores contemporâneos reivindicam para a história o caráter de arte. Para Georges Duby, a história é acima de tudo uma arte essencialmente literária. A história só existe pelo discurso. Para que seja boa, é preciso que o discurso seja bom. A história, se deve existir, ela não deve ser livre. Ela pode muito bem ser um modo de discurso político, mas não deve ser propaganda. Pode muito bem ser um gênero literário, mas não deve ser literatura. Está claro que a obra histórica não é uma obra de arte como as outras, e que o discurso histórico tem a sua especificidade. Muitos historiadores e teóricos da história reivindicaram e continuam a reivindicar o direito à imaginação. Há duas espécies de imaginação a que o historiador pode recorrer: a que consiste em animar o que está morto nos documentos e faz parte do trabalho histórico, pois que este historiador mostra e explica as ações dos homens. É desejável encontrar esta capacidade de imaginação que torna o passado concreto, assim como Georges Duby desejava encontrar talento literário no historiador. Mas ainda é mais desejável, uma vez que é necessário que o historiador revele essa outra forma de imaginação, a imaginação científica, que, pelo contrário, se manifesta pelo poder de abstração. Nada aqui distingue e nem deve distinguir o historiador dos outros homens de ciência. O historiador deve trabalhar nos seus documentos com a mesma imaginação que o matemático nos seus cálculos, ou o físico e o químico nas suas experiências. É uma questão de estado de espírito. E Jacques Le Goff concorda com Huizinga quando declara que a história não é apenas um ramo do saber, mas também uma forma intelectual para compreender o mundo. A história, como todas as ciências, deve generalizar e explicar, utilizando um método de explicação essencialmente dedutivo. Em história, as explicações são mais avaliações do que demonstrações, mas incluem a opinião do historiador em termos racionais, inerentes ao processo intelectual de explicação. A noção de um sentido da história pode se decompor em três tipos de explicação: a crença em grandes movimentos cíclicos, a ideia de um fim da história consistindo na perfeição deste mundo, e a teoria de um fim da história situado fora dela. Nós podemos considerar que as concepções astecas, ou de certo modo as de Arnold Toynbee, integram-se na primeira opinião, o marxismo na segunda e o cristianismo na terceira opinião. No interior do cristianismo é estabelecida uma grande clivagem entre os que, como Santo Agostinho e a ortodoxia católica, baseados nas ideias das duas cidades, a terrestre e a celeste, exposta na De Civitate Dei, destacam a ambivalência do tempo da história, presente tanto no caos aparente da história humana, ou seja, Roma não é eterna e não é o fim da história, como também no fluxo escatológico da história divina, considerando também aqueles que, com os milenaristas, como Joaquim de Fiore, procuram conciliar a segunda e a terceira concepções do sentido da história. A história acabaria uma primeira vez com o aparecimento de uma terceira idade, o reino dos santos na terra, antes de se concluir com a ressurreição da carne e o juízo final. No século XX, a renovação religiosa gerou em alguns pensadores uma recuperação da teologia da história. O protestantismo do século XX viu defrontarem-se diversas correntes escatológicas. Sobre a ideia do fim da história consistindo na perfeição desse mundo, a lei mais coerente exposta foi a de progresso. Gordon Tilde, depois de ter afirmado que o trabalho do historiador consistia em encontrar uma ordem no processo da história humana, e defendido que não havia leis em história, mas uma sequência de ordem, tomou como exemplo desta ordem a tecnologia. Para ele, há um progresso tecnológico, desde a pré-história à Idade do Carvão, que consiste numa sequência ordenada de acontecimentos históricos. Mas Gordon lembra que, em cada fase, o progresso técnico é um produto social. E, se procurarmos analisá-lo desse ponto de vista, vamos perceber que o que parecia linear é irregular. E para explicar estas irregularidades e estas flutuações, temos de nos voltar para as instituições sociais,
econômicas, políticas, jurídicas, teológicas, mágicas, os costumes e as crenças, que agiram como estímulos ou como freios, resumindo, para toda a história na sua complexidade. Para Jacques Le Goff, não há em história leis comparáveis às que foram descobertas no domínio das ciências da natureza. Uma opinião largamente divulgada hoje com a refutação do historicismo e do marxismo vulgar e a desconfiança perante os filósofos da história. Vai depender muito do sentido que se atribui às palavras. Reconhece-se hoje, por exemplo, que Marx não formulou leis gerais da história, mas apenas conceitualizou o processo histórico, unificando teoria crítica e prática revolucionária. Jacques Le Goff está convicto de que o trabalho histórico tem por finalidade tornar inteligível o processo histórico e que esta inteligibilidade conduz ao reconhecimento da regularidade na revolução histórica. É o que reconhece os marxistas abertos, mesmo aqueles que têm tendência para fazer o termo regularidades inclinar-se em direção ao termo leis. Se o objetivo da verdadeira história foi sempre o de ser uma história global ou total, integral, perfeita, como diziam os grandes historiadores do fim do século XVI, a história, à medida que se constitui como corpo de disciplina científica escolar, deve encarnar-se em categorias que pragmaticamente a fracionam. Essas categorias dependem da própria evolução histórica. A primeira metade do século XX viu nascer a história econômica e social. A segunda metade viu nascer a história das mentalidades. A história da história não se deve preocupar apenas com a produção histórica profissional, mas também com todo um conjunto de fenômenos que constituem a cultura histórica, ou melhor, a mentalidade histórica de uma época. Tal como o passado não é a história, mas o seu objeto, também a memória não é a história, mas um de seus objetos e, simultaneamente, um nível elementar de elaboração histórica. Tal como as relações entre memória e história, as relações entre passado e presente não devem levar à confusão e ao ceticismo. Sabemos agora que o passado depende parcialmente do presente. Toda a história é contemporânea, na medida em que o passado é apreendido no presente e responde, portanto, a seus interesses. Uma vez que a história é duração, o passado é, ao mesmo tempo, passado e presente. Cabe ao historiador fazer um estudo objetivo do passado sob sua dupla forma. A cultura ou mentalidade histórica não depende apenas das relações memória-história, presente-passado. A história é a ciência do tempo. Está estritamente ligada às diferentes concepções de tempo que existem numa sociedade e é um elemento essencial da aparelhagem mental de seus historiadores. Está claro que a passagem do oral para o escrito é muito importante, quer para a memória, quer para a história, mas nós não devemos esquecer que oralidade e escrita coexistem em geral nas sociedades, e essa coexistência é muito importante para a história. A história, se tem como etapa decisiva a escrita, não nasce com ela, pois não há sociedades sem história. Jacques Le Goff traz aqui também uma oposição que se manifesta no campo da cultura histórica, aquela que existe entre o mito e a história. É útil distinguir aqui os dois casos. Podemos estudar nas sociedades históricas o aparecimento de novas curiosidades históricas, cujo início recorre muitas vezes ao mito. Assim, no Ocidente medieval, quando as linhagens nobres, as nações ou as comunidades urbanas se preocupam em adquirir uma história, é muitas vezes começando por antigos mitos que inauguram as genealogias dos heróis fundadores lendários. Os francos pretendem descender dos troianos, a família Lusignan da fada Melusina. Os monges de Saint-Denis atribuem a fundação da sua abadia a Denis, o Areopagita, o ateniense convertido por São Paulo. Nesses casos, nós podemos ver em que condições históricas nasceram esses mitos, que passaram a fazer parte da história. O problema se torna difícil quando se trata das origens das sociedades humanas ou das sociedades ditas primitivas. A maior parte dessas sociedades explicou a sua origem através dos mitos, e geralmente se considerou que uma fase decisiva da evolução dessas sociedades consistia em passar do mito à história.
Nas perspectivas da nova problemática histórica, o mito não só é objeto da história, mas ele prolonga, em direção às origens, o tempo da história. Ele enriquece os métodos do historiador e alimenta um novo nível na história, a história lenta. A concepção de tempo é de grande importância para a história. O cristianismo marcou uma virada na história e na maneira de escrever história, porque combinou pelo menos 3 tempos: o tempo circular da liturgia, ligado às estações e recuperando o calendário pagão; o tempo cronológico linear, homogêneo e neutro, medido pelo relógio; e o tempo linear teleológico, o tempo escatológico. O iluminismo e o evolucionismo construíram a ideia de um progresso irreversível, que exerceu maior influência na ciência histórica do século XIX, principalmente no historicismo. Os trabalhos de sociólogos, filósofos, artistas e críticos literários tiveram, no século XX, um considerável impacto sobre as novas concepções do tempo que a ciência histórica escolheu. O saber ocidental considera que a história nasceu com os gregos. Está ligada a 2 motivações principais. Uma de ordem étnica, que consiste em distinguir os gregos dos bárbaros. A concepção de história está ligada à ideia de civilização. Heródoto considera os líbios, os egípcios e principalmente os citas e os persas. Lança sobre eles um olhar de etnólogo. Por exemplo, os citas são nômades e o nomadismo é difícil de pensar. No entanto, no centro desta geohistória há a noção de fronteira. Deste lado, civilização; do outro, barbárie. Os citas que atravessaram a fronteira e quiseram helenizar-se, civilizar-se, foram mortos pelos seus, porque os 2 mundos não se podem misturar. Os citas não passam de um espelho em que os gregos se veem ao contrário. A mentalidade histórica romana não foi muito diferente da grega, que aliás a formou. Políbio, o mestre grego que iniciou os romanos no pensamento da história, vê no imperialismo romano a dilatação do espírito da cidade. E perante os bárbaros, os historiadores romanos exaltarão a civilização encarnada por Roma, que Salustio exalta diante de Jugurtha, o africano que aprendeu em Roma os meios de combatê-la. A mentalidade histórica romana é dominada pela nostalgia dos costumes ancestrais. A identificação da história com a civilização greco-romana só é temperada por essa crença na decadência, sobre a qual Políbio teorizou com base na semelhança entre as sociedades humanas e os indivíduos. As instituições se desenvolvem, declinam e morrem, assim como os indivíduos, pois, como eles, estão submetidas às leis da natureza, e a própria grandeza romana morrerá, teoria que posteriormente Montesquieu vai relembrar. O cristianismo foi visto como uma ruptura, uma revolução na mentalidade histórica, dando à história 3 pontos fixos: a criação, que é o início absoluto da história; a encarnação, o início da história cristã e da história da salvação; e o juízo final, que seria o fim da história. O cristianismo teria submetido às concepções antigas de um tempo circular pela noção de um tempo linear e teria orientado a história, dando-lhe um sentido. Sensível às datas, procura datar a criação, os primeiros pontos de referência do Antigo Testamento, e, com a maior precisão possível, o nascimento e morte de Jesus. Religião histórica, apoiada na história, o cristianismo teria imprimido à história do Ocidente um impulso decisivo. Alimentado pela cultura antiga, o humanismo histórico cristão tinha adotado a noção de fortuna para explicar os acidentes da história. Reencontrava-se na história o caráter fortuito da vida humana e dava origem, em particular, à ideia da roda da fortuna, tão popular na Idade Média, que introduziu outro elemento circular na concepção da história. O Renascimento é uma grande época para a mentalidade histórica, assinalada pela ideia de uma história nova, global, a história perfeita, e por progressos importantes de método e de crítica histórica. Das suas relações ambíguas com a antiguidade, a história humanista e renascentista assume uma atitude dupla e contraditória diante da história. Por um lado, o sentido das diferenças e do passado, da relatividade das civilizações, mas também da procura do homem, de um humanismo e de uma ética em que a história
paradoxalmente, se torna a mestra da vida, negando-se a si própria, fornecendo exemplos e lições atemporalmente válidos.